Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje, né? No formato um pouco diferente. Vamos falar a respeito do arcadismo e os poetas, né? Os escritores arcadistas e algumas características aí, pessoal. Então, o arcadismo ele surge no século XVIII, na Europa, né? Junto ao século das luzes. E aí ele vai trazer algumas ideias bem opostas ao movimento anterior, que era o barroco. O iluminismo, né, que era o movimento lá do século das luzes, ele pregava aí a liberdade, né, a liberdade, a igualdade, essa relação de igualdade da sociedade, o que vai culminar até mesmo na Revolução Francesa com aqueles ideais que vocês conhecem muito bem. Além de tudo, né, eles pregavam aí o iluminismo, o racionalismo, eles vão retomar muito os movimentos clássicos, a disputa entre ao que acontecia naquele momento com a igreja também vai ser presente do momento e vai acabar culminando aí, né, numa decadência até mesmo dos próprias visões religiosas da época. E aí também há uma relação com o saber e o conhecimento, né? A valorização desse saber, desse conhecimento, das ideias e dos ideais científicos. No Brasil, o que vai influenciar muito ao movimento arcadista aí, né, o movimento arcade, são os anseios, né, os sentimentos nativistas comuns ao momento. Deixa eu ver como que eu vou usar esse termo para vocês. O maior foco nessa época aqui era Vila Rica, que era onde havia uma grande exploração de minérios. Vila Rica, na época, configura-se hoje ao mesmo lugar que Ouro Preto, em Minas Gerais, tá? E aí, esse movimento, inclusive no Brasil, ele vai receber o nome de Escola Mineira, por conta até da região onde ele acontece. Um fator muito importante dentro aí, que ele vai influenciar essas ideias, né, iluministas, elas vão trazer para o Brasil, é a Inconfidência Mineira. E o que pregava essa bendita dessa Inconfidência? Seria liberar o Brasil do domínio de Portugal quanto à sua exploração. Bem, pessoal, vamos às características. Eu tô usando uma folhinha aqui, pessoal, porque é muita coisa, e aí para dar uma resumida, tá? E eu decidi até fazer nesse formato, porque como é muitos detalhinhos, não ia dar para pôr tudo na lousa, então eu preferi fazer assim. Vamos às características. Aí a retomada do clássico, né? Voltar a algumas características clássicas. Volta-se também a questão das mitologias. Então, a mitologia greco-romana vai estar presente nesse momento aqui. E a valorização do conhecimento, né? De acreditar nessa ciência, vamos dizer assim, na busca de conhecimento. Até mesmo na Europa, alguns estudiosos, vamos usar, alguns pensadores da época, eles vão se reunir e vão surgir as primeiras enciclopédias, tá, pessoal? Para quem não conhece, o que seria uma enciclopédia aí, seria a junção de vários textos, vocês já devem ter visto algumas, não é comum da idade de vocês, mas é a junção, é a compilação de vários contextos, né, históricos aí, como se fosse num livro. Há também a busca pelo equilíbrio, né, o equilíbrio, a harmonia, a arte, ética, a apologia espiritual, ou seja, essas vivências, né, essa busca de um equilíbrio, de uma visão mais correta. Quanto à linguagem, eles vão utilizar-se muito de uma linguagem simples e direta, diferente do barroco, que era uma linguagem muito rebuscada, muito cheia de figuras de linguagem, muito detalhista. Aqui não, eles vão ser mais limpos, mais claros, vão fazer muita utilização de versos brancos, inclusive. Outra coisa, como é que começa a se mudar algumas ideias do que se tinha até então, principalmente do conceito religioso, eles vão começar a valorizar a felicidade terrena.
né? Porque existia-se até então aquela visão do que se faz aqui, né, se colhe depois. E não, e aí começa a se surgir novas ideias do que se faz aqui e se colhe aqui mesmo. Então, há essa valorização da vida terrena, a valorização do presente. Vem daí uma palavra que vocês já devem ter ouvido, carpe diem, né? Aproveite o dia. E aí eles tinham muito essa relação de valorizar o presente, de valorizar o agora. Quanto aos ambientes dessa escola literária, eles vão se utilizar muito de ambientes alegres, de ambientes naturais. É muito comum a gente encontrar elementos como riachos, borboletas e coisas bem delicadas que pertencem a uma natureza mesmo. A questão das folhas, o vento, os movimentos que acontecem na natureza enquanto elas estão em perfeito equilíbrio e harmonia. E aí, pessoal, aqui a gente vai ter uma fuga da cidade, tá? A gente vai ter mais a valorização desse ambiente aí que eu estou falando, desses ambientes naturais. A Arcade no Brasil, o movimento arcadista, ele é configurado, né, a partir da obra de Cláudio Manuel da Costa, ao qual chama Obras, tá? E o movimento arcadista no Brasil, pessoal, ele é muito breve, ele é muito rápido, porque quem vai dar voz a esse movimento no Brasil são os inconfidentes. Lembra lá da Inconfidência Mineira? Então, Tiradentes, eles que vão dar voz a esse movimento no Brasil. E junto com como eles tinham esse ideal e estavam sendo perseguidos, muitos deles foram exilados, foram encontrados, né? Foram perseguidos, encontrados e exilados. Então, o movimento no Brasil, ele não teve uma grande extensão, né? Por conta desses acontecimentos aí. E quase todos os autores desse movimento no Brasil estão envolvidos. Nós tivemos várias arcades no Brasil. Arcades, inclusive, pessoal, era o nome que se dava aos grupos, tá? O movimento chama arcadismo, né? E arcade era o nome que se dava aos grupos que eram formados para, vamos dizer assim, estudar literatura, né? Vivenciar, produzir, criar literatura nessa época aqui. Então, como eles pertenciam a esse movimento, muitos foram perseguidos. Outra coisa, pessoal, que a gente precisa entender agora, vamos entender um pouquinho de cada um dos escritores aí, né? Que nós vamos ter aí é uma lírica, nós vamos ter a lírica e a parte épica muito presente, além da satírica. A lírica, ela é comum a quase todos os escritores dessa época. Já falei o que é a lírica, o que são poemas épicos, o que é um poema satírico, né? A lírica vem lá da lira, a gente já citou isso, eram textos, né, musicalizados, eles têm meio que a construção de um poema, então eles têm ritmo, muitas das vezes eles têm rima, até mesmo para dar melodia aí. A parte sátira ou satírica, ela vai fazer críticas a N situações. E a épica, vocês já sabem, é um texto parecido com um poema, mas ele é narrativo. Pode-se ter metrificação, rima, que não vai ser o caso aqui, mas a gente chega lá. E aí, pessoal, um dos maiores escritores desse movimento, ele chama Tomás Antônio Gonzaga, conhecido também como Dirceu, né? Talvez vocês já ouviram a expressão Marília de Dirceu. Marília de Dirceu é uma expressão utilizada para se referir ao Tomás Antônio Gonzaga. Marília de Dirceu é uma de suas obras, é uma obra lírica, tá? E ele utiliza-se de vários elementos para descrever sua Marília. Inclusive, quando se lê o livro, a Marília ela recebe características diferentes, até mesmo para a construção da obra. E outro texto dele muito famoso é o Cartas Chilenas, tá? E esse já é satírico, né? Sátiro, e ele vai fazer uma relação aí com o governo atual.
Fato importante, falei do Tomás Antônio Gonzaga e citei ele como Dirceu. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que eles eram perseguidos por conta de participarem do movimento Inconfidente? Então, para soltar os seus textos para a sociedade aí, né, fazendo essas críticas, eles usavam pseudônimos para não serem descobertos. Então, o Dirceu, que é o Tomás Antônio Gonzaga, em cartas chilenas, como diz o nome cartas, ele manda cartas para o amigo Doroteu, que é o Cláudio Manuel da Costa, que também é um dos poetas desse momento, tá? Na obra do Tomás Antônio Gonzaga, ele denomina ele como Doroteu. Mas o pseudônimo do Cláudio Manuel da Costa é Glauceste Saturnio. Deixa eu ler, pessoal. E aí ele vai ter o texto Obras, que eu citei, que é o que marca o começo do movimento no Brasil, né? E ele é lírico. E nós vamos ter um texto épico dele importantíssimo que chama Vila Rica. Eu acho que pelo nome vocês já conseguem imaginar do que se trata, né? Vai contar a história dos Inconfidentes no Brasil. Outro importante escritor lírico do momento é o Alvarenga Peixoto. E além de toda essa parte lírica, existem dois textos épicos dessa época muito importantes. São eles o Uruguai, de Basílio da Gama, que vai contar sobre a expulsão dos jesuítas das regiões de Missões, no Rio Grande do Sul, tá? Lembra lá que nós estudamos no quentismo a vinda dos jesuítas para cá, para a catequização dos índios. E outro livro importante que surge nessa época é o Caramuru, de Santa Rita Durão, eu sempre pronuncio o sobrenome errado, de Santa Rita Durão, que conta, né, ele traz aí a ideia do mito de fundação com a história de amor do Diogo Álvares Correia com a Índia Paraguaçu. Eu não sei, pessoal, acho que a gente já estava afastado nessa época, eu não lembro se eu cheguei a passar alguma coisa para vocês, mas é uma obra que eu passo muito no começo do primeiro ano para os meus alunos, que é o Caramuru, né? A gente tem um filme nacional que chama Caramuru, a invenção do Brasil, e que retrata de uma forma bem engraçada, né, com a Camila Pitanga no papel da Paraguaçu e nossa, esqueci o nome do moço agora, que faz o Diogo. E é uma obra, assim, interessantíssima, muito legal. Bem, pessoal, acho que é isso. É um movimento que eu gosto bastante, né? Afinal, eu sou mineira e eu acho que é um movimento que retrata muito bem a construção da sociedade brasileira, dos princípios do nosso Brasil, de forma geral aí. É um movimento muito bonito, pois envolve a Inconfidência, né? E traz muitas ideias, muitas coisas bonitas de um estado maravilhoso, né? E principalmente aí nesses conceitos literários e históricos. Vou ver se para a próxima aula eu consigo deixar algumas fotos para vocês de Ouro Preto, tá? Que eu acho assim que Ouro Preto é uma cidade que respira ainda literatura, arte e traz muitos elementos, tanto na sua construção, até mesmo arquitetônica, que retoma muitos conceitos barrocos, que era o que nós estávamos estudando, mas ela traz essas relações, né, já com os movimentos do arcadismo, da Inconfidência Mineira. Bem, meninos, é isso por hoje, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.